Eu dei. Ah, deu. Tá. Não, admitir. Pronto. Mas tu vê que estranho isso, né? Tá gravando, tá? Sim, e ele chegou aí. Sim, Nós estamos te deixamos. escutando e te vendo agora. Estamos. Tá, agora, Tivemos esse problema técnico, mas não tem, então, não vai prejudicar o nosso encontro maravilhoso contigo, para a gente falar sobre todas as realizações que tu tens feito, né? Dentro desse nosso projeto que começou em 2021, que se chama Digressões Claricianas. Eu e a Kátia Simon criamos o projeto, inspiradas na Clarice Lispector, pensando nas entrevistas maravilhosas que ela fazia, e a gente então pegou essa inspiração para falar com os nossos convidados e as personalidades da cultura brasileira que a gente tem convidado. E hoje, então, é uma grande satisfação falar contigo depois de tanto tempo que a gente não se vê. é E verdade. né? E a gente vai conversar sobre todas as coisas que tu tens feito, trabalhos que tu tens assim, feito de maneira tão vigorosa e que as pessoas tanto respeitam e gostam. E a Kátia, então, agora, Kátia Simon, minha colega e parceira desse projeto, escritora, poeta e ensaísta, e também especialista em Clarice, vai participar e vai falar contigo sobre tudo isso. Então, eu vou passar a palavra para ela e ela vai te apresentar para os nossos amigos e espectadores. Que legal. Que Boa bom. noite, Tabajara, seja bem-vindo. Oi, Kátia. É uma alegria grande estar contigo aqui. Sou uma admiradora da tua obra, da tua trajetória. Somos, né, Eliana? Somos admiradora. Certamente. Marcelino Tabajara Gutierre Ruas. Isso, Pava para os amigos, para os mais íntimos, né? Nasceu em Uruguaiana, na fronteira oeste do nosso estado. E cursou arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois em Copenhague. Por sua atuação política contra a ditadura militar, Tabajara precisou viver no exílio entre 1971 e 1981. Nesse período, passaste pelo Uruguai, Chile, Argentina, Dinamarca, São Tomé e Príncipe e Portugal. Apesar da formação em literatura, olha só, literatura era o sonho de infância, que eu já li aí em algumas arquitetura. entrevistas. Apesar da sua formação como arquiteto, a relação foi mais estreita com a literatura e o cinema. Romance de estreia, A Região Submersa, saiu primeiro no exterior e só depois foi publicado no Brasil em 78. A seguir, escreveu os romances O Amor de Pedro por João, Os Varões Assinalados, Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez, Neto Perde Sua Alma, que, aliás, foi vencedor do Prêmio Açoriano de Literatura, na narrativa longa, em 1996, O Fascínio e O Detetive Sentimental. Então, seja na literatura quanto no cinema, a tua obra ela é permeada por histórias e pelos mitos do Rio Grande do Sul. A contrapelo, né? No sentido de trazer uma outra perspectiva que não seja aquela do gauchismo, né? Isso. O lado cineasta de Tabajara é igualmente prolífico. Ele assinou os projetos de Anaí de las Misiones, O Tempo e o Vento, dirigiu 5 longas e um documentário. O belíssimo documentário sobre a vida do nosso queridíssimo... Brizola, Oi? Brizola. Brilhanela. Exatamente. Então, Tabajara, és uma potência viva, né, para nós todos aqui, e Não, que não.
e queremos, então, conversar contigo a respeito de todas essas maravilhosas construções aí na tua vida. Vamos conversar, então. Então, Taba, deixa eu te dizer uma coisa que é Diga. muito importante para mim. Eu lembro, há muitos anos atrás, as nossas parcerias. Tentamos uma vez fazer um jornal para a URGS, te lembra? Fizemos o Sim, número zero, e aí o negócio não continuou. Depois, tu me convidasse a fazer um projeto maravilhoso de uma revista, História e Histórias de Porto Alegre, junto com Edgar Vasques. Ficou isso, muito lindo aquele trabalho, porque era uma mistura de texto, uma mistura de história em quadrinho e uma mistura de obra de arte, né, dentro isso. daquela revista. E também fizemos um projeto que se chamou Papéis que Valem Ouro, te lembra? Que tu escrevesse um texto sobre os papéis do Brasil, papel moeda brasileiro. Sim, 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 sim. Então tem muita coisa assim. Eu acho que o meu quarto livro tu apresentasse também, com um texto que eu fico muito grata até hoje. Mas tu sabe que nessa entrevista eu resolvi fazer uma pergunta que eu chamo de desgarrada, antes de Ah, a gente conversar sobre realmente o teu trabalho. A minha pergunta é uma curiosidade. Qual diga. foi a razão pela qual tu te mudasse de Porto Alegre para Florianópolis? Não sei, de fato não sei. Essas coisas são meio misteriosas, assim como é o universo da Clarice, né? Eu vou muito na intuição das coisas, assim, não analiso muito, mas o fato é, eu acho que nós conseguimos achar um terreno bom lá, na beira da praia, né? Coisa que a família adora, a praia, e acabamos sendo levado pelo litoral, pela praia, por essas coisas todas assim. Mas eu só queria dizer também, antes da gente começar a falar essas coisas todas aí, que eu sim me lembro muito, muito da Liana, né? Fomos colegas na faculdade de arquitetura e, e eu me lembro dela passando para cá e para lá, assim, sempre com aquela capacidade dela de aglomerar as pessoas, conversar com elas, lançar ideias, ter sempre um projeto na frente. E eu admirava muito isso. Mas também acabei não ficando muito tempo aqui, né? Tive que sair. E agora estou muito contente assim que a gente possa se ver, se reencontrar e, e ver o que vamos fazer aí desse momento brasileiro, né? Que está tão difícil assim. Espero que agora se abra um horizonte assim para todos nós, né? Acho que está se abrindo, né, Tapajara? Está se abrindo Tá agora. se abrindo, Está se tá se abrindo. abrindo, está se abrindo, e eu sinto confiança nisso, sinto firmeza. Mas a gente acompanhando um pouco assim as notícias e a mídia, essas coisas que eu já tenho deixado de lado, já me cansa isso aí. Mas é o poder dessa gente, o poder do obscurantismo, o poder da, dessa atrapalhação que eles querem fazer com o Brasil assusta um pouco. Né? Sim, sim. E eu fico pensando a respeito assim de o que vamos fazer, né? Mas acho que o melhor mesmo é seguir os caminhos da Liana Tim e é fazer obras de arte, fazer coisas lindas, pelo menos para nós são lindas. Mas as que tu E fazes também são lindas, muito lindas. Inclusive, vou aproveitar essa deixa para te perguntar. Então, voltando àquela questão da literatura, né? Lá em Uruguaiana, o Gurizotti queria fazer letras, mas letras era coisa de guria, né? e Então, acabou indo para arquitetura. Mas desde que idade veio essa paixão? Desde quando tu escreves? eu escrevo desde adolescente. Desde Uhum. adolescente, eu tenho um livro, escrevi o meu primeiro livro à mão, né? Isso. Uma caneta. E era uma história também, era uma história assim de. Era
uma visão da cidade pequena, assim, uma visão de, de Uruguaiana, daquelas do bairro onde eu morava, né, Uhum, dos times de futebol que eu jogava, era uma espécie de crônica assim daquela cidade, né? uhum. Mas e eu gostava muito de desenhar também. Eu desenhava muito, acabei largando isso de lado. Mas eram as coisas que mais me atraíam na época, assim, era desenhar e escrever Mas tu pequenas histórias. publicaste esse livro, não? Esse primeiro Não, livro, não? perdi nas minhas andanças por aí. Ó, Tá bom, né? ó. É. Me diz uma coisa, Tava, tu tem assim um lugar onde tu te sente melhor para criar, para escrever? Algumas pessoas têm o seu ambiente como quase como um útero, outras pessoas vão para cafés, como os franceses existencialistas, outros vão É. para bares, como o Hemingway. Qual é o lugar que tu te sente melhor para criar? Olha, agora como eu já sou um senhor um pouco veterano, é em casa. Mas, na verdade, eu fui escrevendo ao longo da vida nos lugares mais insólitos, né? Eu, eu, eu comecei realmente eh, minha, minha carreira mesmo, meu primeiro livro que eu escrevi foi um romance policial, A Região Submersa, né? Eu escrevi na Dinamarca, né? Na Dinamarca, e naquele estilo de vida de exilado, né? Vivia na verdade, na Dinamarca a vida é muito folgada para todo mundo, assim. Então eu tinha um apartamento, tinha um lugar meu, assim, eu trabalhava lá. Mas de lá eu fui para São Tomé e Príncipe, que é um lugar maravilhoso, né? E era São Tomé tinha uma atração atrativo para mim naquela época, que era um país novo. Ele estava acabando de sair das garras do imperialismo português, né? E, então quando eu recebi um convite para ir para lá, eu fui imediatamente. E, e lá eu o, eu me lembro que eu trabalhei como arquiteto lá em São Tomé. E tinha muito trabalho, era só eu que era o arquiteto lá. E então eu escrevia os fins de semana. Eu ia para a praia, ia para as praias, ia para os lugares isolados assim, sentava embaixo de um coqueiro, né, de uma palmeira e escrevia minhas coisas lá. Lá eu escrevi praticamente todo o meu primeiro romance, né? E mas essa pergunta da Liana tem um lado assim mais íntimo isso eu não tive um tipo de vida assim padrão durante muitos anos, durante uns 25 anos assim. Eu sempre mudava de um lugar para outro muito rapidamente. Durante muito tempo não tive casa, não tive nada disso, né? Só me estabeleci depois que voltei para o Brasil, que já faz, né, tanto tempo. E aí eu comecei a me organizar, comecei a escrever mais regularmente, mais eh, a pensar um projeto, a pensar um projeto de criação, né? Aí Uhum. eu trabalho em casa normalmente, trabalho no meu escritório. Eu começo cedo, trabalho até 11 horas e depois não trabalho mais. Depois vou trabalhar em outras coisas, né? Uhum. Mas nas coisas que eu estou trabalhando, estou criando, estou escrevendo um roteiro, estou escrevendo coisa assim, eu trato de escrever de manhã. Não Uhum. tão cedo, mas eu levanto
7 horas, 7h30, 8 horas por aí, levanto e começo a me organizar para trabalhar. E, e aí eu fui tendo um plano de trabalho que era inconsciente, eu nunca pensava nisso, mas ele se organizava porque ele era diário, era todo dia mais ou menos a mesma coisa, ia fazendo aquilo, e eu me dei conta que aquilo ia se organizando de repente numa obra que estava querendo aparecer, que ter um formato, né? Uhum. E aí entra essa coisa do gauchismo e essas coisas assim, porque isso também é uma coisa da minha vida, da existência mesmo. Então eu fui tratando eh, de fazer alguma coisa que tivesse sentido, né? Uhum. E aí surgiram essas histórias o primeiro tema gaúcho assim que eu escrevi realmente foi, se não me engano, foi o a, Primeiro não livro, foi pai? a cabeça, foi antes, foi o Primeiro livro? Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez. Eu acho Aham. que foi, é, que foi um desafio que me fizeram e tal. Mas e, então eu escrevi esse livro e vi que ele tinha ligação com os outros livros que eu escrevi, Os Varões Assinalados, Uhum. a, depois foi. Vocês vão me desculpar, mas eu tô com um problema de memória. Volta e Fica meia tranquilo, querido, fica tranquilo. Tá Fica legal, tá tranquilo. legal. Eu estou com um problema de memória. Tá. Eu tive um Covid severo, Aham. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. mas eh, Tá. Mas então, Então, Taba, assim, tu trabalha dentro da tua casa de isso. uma trabalho em maneira casa. confortável e de manhã. De tarde, aí tu é o ócio criativo, é isso? Eu gosto criativo. Eu gosto de passear, de andar, caminho na praia toda e tudo mais. A gente tem um apartamento, eu estou em Porto Alegre hoje, Aham, eu gosto muito de vir a Porto Alegre e ficar andando em Porto Alegre, ficar sim. passeando e revendo pessoas. Eu faço muito isso. Mas quando eu estou em Florianópolis, eu fico em casa mesmo. Aham. Nós temos uma casa na praia. Então eu caminho na praia, enfim, ando por lá, volto. Maravilhoso. Muito inspirador, Eu adoro né, isso. Tabajara? Como? Muito inspirador caminhar na Muito praia. inspirador. Profundamente inspirador. Profundamente. Profundamente inspirador. Então, assim, meu querido, olha só, nesse documentário belíssimo do Brizola, né, eu me emociono com a vida do Brizola porque realmente ele foi um cara muito importante para o Brasil e acho que nós ficamos devendo para ele, né? Sem dúvida, essas palavras vêm ao encontro que eu penso também. Então ele fala, entre tantas coisas que tu pensaste da vida dele, ele fala na questão do exílio, né? Ele fala que o exilado é como uma flor no deserto e que, né, a flor no deserto, ela sobrevive à seca, a tudo, né? E eu queria saber contigo, em 10 anos de exílio, né? Quais foram as marcas do exílio que ficaram em ti? É, tem uma coisa assim do exílio, né? Eu morei em vários lugares, né? Vários lugares. O meu primeiro exílio foi Portugal, aliás, o primeiro exílio, na verdade, foi o Chile, não. Eu Uhum. fui para o Chile na época do Salvador Allende, Salvador Allende. Uhum. Salvador Allende. E porque eu tive que sair do Brasil. Eu tive problemas, já fazem tantos anos, não, mas fazem
Uhum. 50 anos, Sim. quase, né? E, e, mas eu encontrei lá uma turma que trabalhava, que fazia coisas e tal, e a gente se integrava bem na sociedade chilena lá. Uhum. E isso foi muito bom. Uhum. Mas eu saí de lá, eu fui para Argentina, Uhum. fiquei em Buenos Aires um ano, mais ou menos. Isso, em 70, o golpe no Chile foi em 73, não é isso? Sim, 73 no Uruguai e no Chile, 73. né? Foi ao mesmo, mais ou menos Isso. ao mesmo tempo. Uhum. É, é. Aí eu fiquei em Buenos Aires, fiquei em Buenos Aires um ano e meio, e Uhum. aí houve uma ação da UNCTAD, que é um comitê de refugiados, né, Uhum. da ONU, que ele levou aqueles refugiados todos que estavam em Buenos Aires, os levou para, enfim, cada um tinha o seu destino lá. Eu, evidentemente, quando me deram uma lista de cidades, a primeira cidade que tinha era Paris, eu risquei, é Paris. Mas depois deram, não, tu não vai para Paris, tu vai para Copenhague. Eu digo, santo Deus, eu vou para Copenhague, que não sei nada sobre Copenhague, a não ser que tem aquelas loiras, né, incríveis lá, maravilhosas. E, e mas aí cheguei em Copenhague e me adaptei muito rapidamente, porque eh, a, a sociedade que eles criaram lá é uma sociedade muito homogênea, muito feliz, muito tranquila. Poucas Eu diferenças vivi sociais, é. claro, eles têm essa possibilidade de ter tudo assim Uhum. que as pessoas esperam ter na vida, pelo menos Uhum. uma vez, né? Uhum. Uhum. E então é uma sociedade assim muito feliz. E lá que eu escrevi, eu escrevi lá a região submersa e escrevi o Amor de Pedro Porjon, Uhum. né? Ainda com aquelas ideias todas na cabeça e mas lá e quando eu estava lá eu fui procurado por uma turma de exilados africanos, né? E é uma longa história, mas foi muito curioso porque eu acabei sendo convidado para ir para São Tomé e Príncipe. Aí eu Uhum. fui para São Tomé Uhum. e foi outro período também assim delicioso da minha vida, Uhum. porque São Tomé é uma ilha assim do tamanho da ilha de Santa Catarina, né? Uhum. Onde eu moro hoje, né? Uhum. E, e, e lá tudo estava por fazer. Tudo, absolutamente tudo. As pessoas estavam aprendendo a fazer as coisas. De repente eu via um país sendo feito assim através do garçom do bar. O garçom estava aprendendo a atender as pessoas porque não sabia. Os taxistas não sabiam, estavam aprendendo a dirigir para poder levar as pessoas pelas ruas e tal. Uhum. Então eu via assim o país nascer fisicamente. Ele estava se tornando um país e aquilo foi muito estimulante para mim. Uhum. E depois aí eu voltei para a Europa. Depois fiquei quase 2 anos em São Tomé e Príncipe. Uhum. E eu voltei para a Europa, mas aí eu tinha um livro escrito, que era a Região Submersa, um livro de detetives e tal. E Uhum. caiu no gosto dos portugueses. Eu mandei o livro para Record, Uhum. uma, uma Uma Editora. cópia. editora Uhum. portuguesa, Uhum. e aí o livro foi publicado, aí eu fui convidado para ir para lá, e fui para Lisboa, fiquei uma boa temporada em Lisboa e tal. Uhum. Mas nesse período todo ainda estávamos na ditadura, não podia voltar. Sim. Até que, é, enfim, fiquei andando de um lado para o outro até que voltei para o Brasil. Uhum. E
E aí eu estou fazendo um apanhado geral assim, das Sim, minhas coisas. sim, sim, sim. Sim. Mas depois dessa temporada toda, assim, andando e dando volta por aí, eu me Uhum. estabeleci em Florianópolis, né? Uhum. Ah, Florianópolis, e lá foi que eu escrevi os livros, principalmente assim, o Amor de Pedro por João, não é? Sim. O Amor de Pedro por João, que já todo livro é um desafio. Esse livro, por exemplo, assim, o pessoal pergunta muito do título, né? Sim, que a gente fica E procurando Pedro, mas não tem o Pedro, né? Pedro e o João, o amor deles e E o tal. amor. E, e Uhum. mas isso é uma coisa meio clariciana, né? É verdade, muito sim. clariciano, muito. Eu era leitor eu fui leitor da Clarice 50 anos atrás, Que depois a gente maravilha. deixa, né? Sim, Mas tinha essa coisa da Clarice, de deixar vácuos, deixar hiatos na narrativa, assim, e tal. E isso aconteceu. Mas então, aí eu fui escrevendo, fui participando dessas coisas e tal, e aí começou também a aparecer o cinema na minha vida, né? O Deixa eu fazer cinema é uma a minha coisinha. vida. Hum. Deixa eu te perguntar uma coisinha para depois tu ir para o cinema. Ah, legal. Tu relata essa questão do exílio, né? Que não foi uma escolha tua, foi uma imposição. Então, a gente sempre pensa que isso aí é uma coisa ruim. Foi realmente ruim, porque tu desestruturasse a tua vida, tivesse que pensar uma nova forma de viver. Mas sabe que eu penso também assim, ó, não que isso tenha sido bom, por um lado, mas quando tu irias fazer essa excursão pelo mundo se não tivesse vindo essa questão da ditadura, né? Porque isso foi assim um enriquecimento pessoal enorme, apesar de tudo. Eu tenho essa impressão. Não sei se para ti também foi isso. Não, não, eu acho que tu tem razão. Ela é é uma faca que corta dos dois lados, né? Uhum, O, uhum. o, por um lado, eu fui ver, eu estava falando sobre, eu estou muito disperso, vocês me desculpem, mas isso aí é sequela da Covid. Eu começo a falar uma coisa e já perco o rumo e vou para outra. Mas, enfim. não, tá aparecendo. Tá Não, bem, não, tá não. bem É só que tranquilo. eu só queria era que eu fiquei com medo que tu começasse a nos problematizar, porque nós temos umas perguntas. Aí, se Não, tu responde tudo, a gente não sabe o que vai fazer, né, Kátia? É verdade. Então eu quis me salvar, tá bom? não, mas já me atrapalhei. Qual foi Tá, mesmo a não, o que eu pergunta? estava te perguntando é sobre as coisas positivas que aconteceram para ti no Sim, sim, exílio. sim, sim. Não, e foram todas. Não, eu viajei, eu fiquei 10 anos fora, eu viajei por todo mundo, eu viajei por todas as cidades. Eu trabalhei uma época, eu trabalhei na TAPS, na TAP, a Ah, gente, Tamancos Aéreos Portugueses, a gente dizia. sim. Então, mas eu trabalhava no escritório, trabalhava em Copenhague, trabalhei um ano. Eu morei 4 anos em Copenhague. Aham. Um ano inteiro eu trabalhei, não, quase 2 anos eu trabalhei na TAP. E, e isso me possibilitava viajar. Eu chegava no aeroporto, conversava com ela, tinha lugar no avião, entrava. Então eu viajava muito, eu conheci as cidades, essas cidades que a gente sonha, né, que tem uma fantasia Sim, com elas, assim. Eu fui em quase todas, assim. Mas eu ia muito a Paris, porque, enfim, esse lado romântico da nossa vida, né? Paris tem claro. esse atrativo, e eu ia Tu muito, muito. entrasse na carruagem do Woody Allen, lá? Carruagem de quem? Desculpe. Do Woody Allen. Do Paris Woody à Allen, meia-noite. do Woody Allen. Meia-noite em Sim, Paris, sim, é. sim.
Não, algo parecido, algo parecido. A TAP proporcionava isso. De repente a gente ia para um lado e para outro e pimba, caía. Mas não, o Woody Allen é uma referência, né, fundamental na vida da gente, É nessa verdade. para nossa geração, né? É, Mas eu as coisas boas, então, as coisas boas era isso, era viajar, era andar pelas livrarias, andar pelas aquelas livrarias intermináveis que a gente encontra na beira do Rio Sena, por exemplo, que eu gostava muito. Assim. Mas eu queria falar um pouquinho sobre Copenhague, onde eu morei 4 anos. Copenhague é uma cidade doce, uma cidade maravilhosa, uma cidade. Ela tem um ela está de bem com o mundo, é. a população da cidade, de modo geral, né? Então Uhum. era que aquilo me fazia muito bem eu estar lá em Copenhague e eu saí de lá mais por roubos revolucionários. Eu fui para São Tomé e Príncipe para ajudar a construir o país, né? De Que alguma coisa eu bacana, fiz lá, construí uma ponte, fiz umas escolas, fiz umas que coisas assim. legal, que bacana. Mas eh, eh, mas eu acho que a social-democracia da Suécia e da Dinamarca são ainda um objetivo da humanidade. Eles querem ter vidas assim plenas, né? Claro que não é um conto de fadas nem nada, mas eu, por exemplo, assim, em Copenhague, eu nunca vi. Bom, todas essas mazelas que a gente tem aqui, claro que não tem lá, sabemos isso. Mas, por exemplo, assim, nunca vi briga na rua, nunca vi Uhum, discussão, uhum, boca, essas uhum. coisas assim, que nada, nada, nada. É uma cidade muito, muito, muito tranquila. E Uhum. isso era muito bom. Isso me fez muito bem, assim, nesse período, né? E a coisa toda era que essa comparação com a nossa vida, com a vida no Brasil, com aquelas notícias que vinham do Brasil e tal. E a gente, Uhum. enfim, não, e procurava ver o que fazer quando voltar para o Brasil. Né? Sim, uma expectativa, né? Aguardando mudanças que Eu acabei escrevendo livros que não, infelizmente, não servem para muita coisa, mas servem, sim. Deixa eu te perguntar uma Pena. coisa, nessa esteira dos livros, já te propuseram algum tema para escrever ou filmar? Tu aceitarias ou aceita esse tipo de encomenda? não, eu nunca fiz, nunca. Para escrever roteiros, sim. Uhum, Vieram várias vezes me pedir roteiro. Eu só trabalhei assim, por exemplo, fui trabalhar no Tempo e o Vento, uhum. porque era o Tempo e o Vento. Sim, Eu, eu queria trabalhar naquilo, eu queria voltar o meu trabalho era delicioso, meu trabalho era ler o Tempo e o Vento minuciosamente e transformá-lo num roteiro, sim, que não é uma tarefa fácil, sim. porque vocês devem saber, vocês têm uma enorme atividade depois, vocês duas, enquanto trabalhadoras da cultura, poetas e artista plástica e etc. Enfim, vocês falaram sobre mim, mas eu gostaria de falar sobre vocês também, assim, o universo que vocês circulam, o universo que vocês dominam, né? Mas a tu vê, eu já perdi o fio da minha. A Ah, literatura. Sobre o tempo e o vento, o roteiro do então, tempo e vento. o tempo e o vento, pois o tempo e o vento me proporcionava, me pagavam para ler o tempo e o Que vento, maravilha. pedacinho por pedacinho, e montar um roteiro. E aí entra a história o seguinte, que não é uma tarefa fácil, porque não sei se vocês já escreveram um roteiro alguma vez, Não, eu nunca. Ah, ah. não? Sim, eu Então, já escrevia roteiro o, para curtas e tal, é complicadíssimo.
É, porque tem o seguinte, ó, o, uma página de uma página de, de Roteiro. roteiro equivale a 1 minuto de filme, né? Um É. minuto de filme. Quer dizer, se nós vamos fazer um filme de 2 horas, por exemplo, 2 horas é 120 minutos. Então nós vamos fazer um filme de 120 minutos, né? Uhum, uhum. Agora, o Tempo e o Vento tem, que eu vagamente me lembro assim, tem 600 páginas ou 700 páginas, né? Volume um. Então, Tô volume um, brincando. É. sim, mas Quanto tempo tu referente levaste fazendo esse roteiro? só o Tempo e o Vento mesmo, Esse só o tempo e primeiro vento livro, mesmo. né? Sim, Aquele livro maravilhoso, do e eu acho que continente. ainda Sim. o Brasil inteiro não descobriu ainda aquela coisa portentosa que É é o verdade. É vento verdade. levou, né? É O verdade. vento, o tempo e o Quanto vento, tempo né? tu levaste fazendo esse roteiro, Taba? Hum? Quanto tempo tu levaste fazendo esse roteiro? Ah, foi uma longa temporada. Eu escrevi esse livro com a Letícia Wachowski, Aham. esse roteiro. Trabalhamos uma longa temporada, foi quase um ano. Foi quase um Uhum. ano, porque se trata, na verdade, de escolher o que tu vai tirar. É. Sim. Assim, nós tínhamos que a gente fez esse filme para esse roteiro para A Globo? esse diretor da Globo lá, É, pois é. Enfim, depois eu me lembro o nome dele, tá. o diretor da Globo. E Aham. ele e, e era muito difícil porque tinha que cortar coisas assim, tinha que cortar tudo praticamente. Então uma grande discussão que eu tinha assim com a, com A a, com a Letícia? com a Letícia era como é que a gente vai fazer uma síntese desse livro? Como é que a gente vai fazer uma síntese desse livro? Hum. E foi difícil, foi complicado, e a gente fez, de alguma maneira fez. Mas tinha que tirar páginas e páginas e páginas e páginas, né, inteiras. Assim. Na verdade, tinha que escrever um novo livro que se assemelhasse Ao tempo e o ao vento. Tempo e o Vento. Né? Uhum, uhum. E é um exercício intelectual assim de primeira. É problemático porque se trata do Érico, se trata do Tempo e o Vento, Hum. mas enquanto exercício era delicioso de fazer, né? Mas Ainda ganhar para fazer isso, né? Melhor ainda, né? Tá? e É. a gente ganhava. A Globo nos pagava para fazer esse trabalho. Certo. E era isso então isso aí foi realmente uma coisa bem legal de fazer, bem legal de E fazer. como é que nasce um tema para ti? Como é que surge um tema para ti, para os teus Como é livros? que surge? É, como é que surge? É, como surge um tema para ti nos teus livros? Sim. Olha, eu acho que, na verdade, nós aqui somos, né, sobrinhos da nossa, da nossa escritora padroeira Clarice. Né? Clarice. É verdade. Agora eu tenho que fui olhar o nome da Clarice. Imagina, eu estou com esse problema. Mas ainda raciocínio. Mas a, eu acho que isso é tudo muito vago. É muito vago. Eu selecionei um texto da Clarice aqui para ler, para a gente puxar uma coisa assim, Ótimo. Uhum, de como é que ela trabalha ou aborda um tema e tal. uhum. E, e isso essa coisa da criação, na verdade, é uma fantasia nossa, não é? Que remonta a sabe o que lá, não? Coisas misteriosas, né? Para ter um tema favorito da Clarice era as coisas misteriosas, né? Que, na verdade misterioso era tudo, não? Uma pedra era misteriosa,
Sim, uma folha, uma coisa qualquer disso era misterioso, porque ela queria enxergar dentro de tudo, não? sim. Mas o Tema. tema, não, quando dava um tema, eh, falando em cinema, em roteiro, não é? Eh, eu discutia muito a respeito do que fazer. Certo. Discutia muito a respeito do que fazer e escrevi, na verdade, eu escrevi 12 roteiros, né, de longa-metragem, e desses 12, pelo menos 6 saíram, eram meus, eu que escrevi, né? Eu que escrevi. E fiz roteiros também de livros do Luiz Antônio de Assis Brasil, e, Uhum. e, 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 enfim, de Sim. vários aí. Mas esses roteiros da, saem da nossa. É uma coisa interna, interior, assim, que não tem muita explicação, é isso que eu quero dizer. Não tem muita E, explicação. Taba, essa história de não ter explicação e, como a nossa Clarice fala, tudo é muito misterioso, né? Ou ela coloca mistério em tudo, como tu disseste, ela quer sempre descobrir as coisas internas de cada, da pedra, da flor, de tudo, né? Isso. Eu li algumas coisas que tu fala sobre o futuro, uma coisa um pouco misteriosa que tu não gosta muito de tocar, não te preocupa, tu prefere pensar no aqui e no agora, né? Então, quando te perguntam projetos e tal, eu diz, não, eu quero pensar aqui e no agora. Mas eu tenho total certeza que tu tem muitos projetos que tu queres fazer, porque tu és um homem dinâmico, um homem que não quer parar nunca. Então, o futuro também é uma presença e é um aqui e agora para ti. Como é que tu É, vês isso? não, eu vejo. Não, eu cada vez é mais difícil sentar e escrever. Eu levo vários anos na frente de vocês, não? Que são senhoras maduras, não? Embora é uma maneira mais elegante de tentar dizer o difícil que é, né? A gente vai ficando, enfim, o tempo passa, não? É, Mas o tempo passa e eu acho que a gente tem que saber absorver o tempo. Eu absorvo bem o tempo. O único troço que está me atrapalhando na vida mesmo é essa coisa da memória, que isso está me incomodando um pouco agora. Mas, aham. mas eu vejo que vocês não têm esse problema. Espero que não voltem a ter. Eu tive uma Covid severa, assim, que me deixou bem mal. Mas eu Vai enfim, recuperando. Não, consigo, vai aos poucos, né? Vai. eu É consigo difícil. conversar com as pessoas. É, mas nós estávamos falando agora sobre Sobre a questão do futuro, projetos para o futuro que tu não gosta o muito de futuro. falar e que tu quer sempre falar no Exatamente. presente. Olha, por exemplo, nesse momento eu estou terminando passei essa semana toda mostrando o filme que eu acabei de. Quer dizer, eu estou num processo de edição do filme, que é o Perseguição em Cerco a Juvencio Gutiérrez, que é Aham. um livro. Eu gosto desse livro. Uhum. E, e, e foi a dificuldade toda foi achar o local, achar. Filmamos em Caciqui, era para filmar em Uruguaiana, porque Uruguaiana era o cenário. Uruguaiana tinha Libres num lado, Pasto de los Libres, tinha a ponte sobre o Rio Uruguai, a cidade, as coisas todas estão lá. Eu cheguei lá e estava tudo perfeito. Eu digo, é aqui que eu vou filmar. E aí descobri que não tem mais trem em Uruguaiana. Não E- tem trem. Essa outra tem- tragédia brasileira. Não tem É, trem. não tem, é um Simplesmente. absurdo, né? Um absurdo. E aí, mas eu precisava de um trem que passasse perto de uma ponte, ou algo assim para caracterizar.
a narrativa, né, do Juvencio Gutiérrez. E achei Cacique. E Cacique foi lindo, porque foi meio por acaso. Um dia passei lá e disse, vamos olhar isso aqui. Desci, começamos a olhar e tal. Aí me falaram que tinha uma ponte lá, a maior ponte eh, de, a maior ponte de ferro da América Latina. Uhum. E é realmente uma ponte gigantesca assim e tal. E aí eu circulei por lá, conheci as pessoas e tal, e digo, é aqui que eu vou fazer. Aí fiz o filme e eu estou trabalhando nisso agora, que Uhum. pretendo o filme está praticamente pronto, mas Estreia eu quando? Previsão de então estreia. a estreia deve ser o ano que vem, deve ser Ano que vem. nós estamos em 2023, 24. 24. Em Uhum. 24, vai ser em 24. E é, também tem outra coisa, que nós fizemos dois filmes. A Lígia fez um filme, a Lígia, minha mulher, fez um filme também, que se chama Edifício Edifício Bonfim. Bonfim. Edifício Bonfim, isso. E, e é uma história, é uma história é uma história de terror, é uma outra fantasia da vida da gente, essas coisas de terror e tal. É bem E da então, campanha, né, Tabajara? Essa coisa da campanha, né? De quem viveu na estava, campanha tem muita história de terror, né? E que e passava assombra. os quando a noite chegava, a gente ia para a cozinha, né? O calorzinho da cozinha, escutar as histórias ali dos velhos, contar histórias de fantasmas e tal. Uhum. E isso povoou a minha vida, e mesmo nos lugares mais distantes que eu andei e tal, sempre ficava aquela, aquela, aquele Assombração. assombro, ficava aquela coisa misteriosa Misteriosa. que a Clarice gosta muito, não? Essas coisas Gosta misteriosas. bastante. Gosta. E eu andei com isso aí durante quase toda a vida. Escrevi um livro de fantasmas, que é o Fascínio, Uhum. Esse eu não li ainda, e quero ler. não lembro, Não, então, esse eu não li ainda. Vou ler. é o Fascínio. Eu gosto desse livro, eu gosto Uhum. desse livro, e, enfim, mas eu gostaria de falar sobre vocês agora. Tá, Não, mas mas me diz uma antes coisa, disso. Taba, me diz uma coisa Deixa só. eu ler. Esse teu filme e o livro Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez é, na verdade, inconscientemente, uma homenagem à tua terra natal? Olha, eu acho até que conscientemente eu, eu sempre quis fazer um filme sobre o cenário, sobre o Rio, sobre o país ali do lado, Argentina, aquela coisa toda assim e tal. Mas essa história é atravessada de maneira muito sutil, muito escondida, assim, por uma história de incesto que é, que quando eu houve uma época que eu estava lendo, eu li dois livros que tratavam do tema do incesto, que eu achava curioso aquilo. E um livro era do esse grande escritor uruguaio, o Onetti, Juan Ah, Carlos Onetti. Ele, uhum, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Los Adioses, uhum, Os Adeuses, que é uhum. maravilhoso também. Então, ele conta uma história de ele conta uma história de incesto, né? De incesto entre pai e filha, coisa assim. E o outro que eu li era um livro de um francês, que agora não vai vir o nome dele, mas é um publicado pela LPM,
né? A LPM publicou um livro de um francês, e o livro é abertamente sobre o incesto. Então ele trata claramente assim do incesto, da coisa, da, 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 da pressão sobre a família, aquela coisa toda assim, Uhum. tal. E aquilo me absorveu o tema e eu resolvi escrever uma coisa assim en passant, onde a abordagem do tema não era como no Onetti, que era bem discreto, ele dava uma volta bem grande, mas também não era como a do escritor francês, vou tentar me lembrar o nome dele, do escritor francês que abordava diretamente o tema. Então eu quis fazer uma coisa mais ou menos no meio, assim, entre um e outro, assim, não, contando a história sem sem ser ostensivamente assim. E eu acho que consegui isso, porque por mais que eu converse com as pessoas, elas não veem o incesto na história. Algumas veem, mas a maioria não. Então eu escrevi esse. Eu me lembro que quando o livro saiu, todo mundo falava que era um livro Famílias. sobre a família, sobre, na verdade, a, a Disputa política, teve isso. disputa Não, política, né? sim, não, principalmente sobre o tema da passagem do seu ciclo de vida. Era a história de um garoto que ele se transformava em homem. Homem, a formação de um homem, um romance de formação. É. Isso, era como é que chama isso? Romance de O formação. romance de formação. E era um romance de formação. E ele estava vendo o mundo e descobrindo coisas impensáveis por ele, né? Sim. E então eu acho que o livro tinha isso muito secretamente, poucos viam. Uhum. E, e eu fiz esse filme agora, passei essa semana todas as tardes aqui em Porto Alegre, eu estava mostrando para o pessoal que trabalhou comigo e tal, e, Uhum. e eu estou bem contente com o resultado. Eu acho que ficou um filme bem bonito, bem poético, e bem lírico. E ele trata do amor, assim, do tabu, né? Uhum. Dessa coisa misteriosa do amor, assim, como às vezes pega as pessoas e, e faz delas, né, Gato e qualquer sapato. coisa, assim, né? É. É mais ou menos isso, né? E, enfim, agora eu vou ver. O filme será lançado ano que vem, vamos ver o que Vamos acontece. assistir com Então muita tá alegria. ótimo, né? Taba, eu queria saber de ti, de todos os teus personagens. Eu tenho um palpite, mas eu quero ouvir de ti. Né? Eu não conheço todos, mas de todos os teus personagens, qual é aquele que tu acha que é mais tu, que mais entrega o Tabajara? É, isso é difícil, mas não é tão difícil, não, eu acho. Não, eu sou um dos personagens, eu não vou dizer qual, mas eu sou um dos personagens Do amor de Pedro do por amor do João. Pedro por João. Tá bom. Eu sou um deles ali. É o Cepé? Não, não é o Cepé. Não é o... Cepé era muito valente para ser eu. Mas tem lá um estudante de arquitetura, Tem um estudante de arquitetura. Tá certo. Marcelo? Eu, pode Marcelo. ser. Pode ser. É, é. Não, mas é que não é objetivamente assim. Eu Não, eu não. entendi. Se saiu, claro, hoje a pergunta é essa, mas não quer dizer que eu me identifique com o Claro. personagem, assim, mas, É mas mais tu, ele né? é mais parecido comigo. É o Isso. Marcelo, Uhum. do Do amor de O Pedro. Amor do Pedro por João. Uhum. Que legal. Eu estava assim, ó, eu li numa entrevista que tu desse, que tu dizia assim, eu vou até ler aqui para não errar. Quando escrevo, não me faço tantas perguntas e respostas. Prefiro ir contando e narrando com certa
vagabundagem intelectual. Eu achei maravilhoso isso, uma vagabundagem intelectual. Eu quero que tu dê uma Hum. desmembrada nesse conceito. Sim, isso aí. Eu nem sei a que momento se referia isso aí, né? Mas Sim. eu, o, o que eu queria dizer é que eu não, eu não organizava demais o texto que eu ia fazer. Eu Aham. não, eu não, eu deixava ele fluir, saía mais livre, né? Eu não Espontâneo, assim. Isso. Eu não pegava um personagem e dizia, bom, agora ele vai ser assim. Eu cheguei a fazer isso logo no começo, quando eu comecei a escrever e tal. Mas depois eu deixei isso fluir, deixei isso ficar um tanto quanto. Eu fui Indo no me processo livrando, criativo. fui me livrando dessas amarras. Sim. E aí escrevi com mais folga, mais liberdade, e que é quando saiu os meus livros mais da maturidade mesmo, lá, o, um deles é o Fascínio, que eu acho que o Fascínio é um livro bem interessante. Aham. E, e o, mas é isso. Te deixaste livre para poder poder com que o processo criativo se desenvolvesse como quisesse. Então, tu Exatamente. eras, na verdade, uma pessoa também, um observador desse processo criativo. Então, a partir disso, acontecia o resultado. Isso é muito Isso. clariciano, né? Muito clariciano, é o processo, Então, né? eu gostava da Clarice porque ela te deixava meio solto, assim. Ela não pegava o escritor, Uhum, o leitor, pegava o leitor dizendo o fulano é arquiteto, trabalha de tal a tal hora e tal. Não, ela nem dizia quem era o personagem, a né? Era uma personagem. coisa Uhum, assim. Tal. Claro uhum. que eu não fiz as coisas no estilo clariciano. Agora, quando vocês me chamaram, que eu comecei a pensar nessas coisas assim, e eu acho que é um sistema é, um sistema de organizar as coisas, Uhum, Uhum. de uhum. organizar as coisas não organizando, que é o que É ela um outro faz. jeito, né? Um outro É jeito de outro jeito, trabalhar, um outro jeito de criar. exatamente. Ela não organiza, ela deixa as coisas andarem, Fluírem. e alguma coisa que interessa, naquilo ela aborda aquilo e tal. E eu mais Uhum. ou menos escrevi assim. Eu acho que os livros mais interessantes que eu escrevi foram com essa liberdade assim de entender o personagem. Sim. Uhum. Qual é o texto da Clarice, então? Tu trouxeste um texto da Clarice para dividir com a gente? Peguei uma coisa bem curtinha aqui, que ela diz assim. Deixa eu ver aqui. Tem um livro aqui. Assim. ah, Posso ler? É Claro, por claro. favor. Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até o perdão para mim mesma, com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge, não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. E nasci para escrever. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. E não sei por que foi esta que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever o aprendizado, enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós
é ao redor de nós. É que não sei estudar. E, para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os 7 anos de idade para que um dia tivesse a língua em meu poder. E, no entanto, cada vez que eu vou escrever, é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda a medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Ah, que legal. Clarice, Aí, sempre Clarice, né? aí é bem é essa coisa dela mesmo, né? Ela Uhum, se deixa levar, né? uhum. E eu tenho uma conclusão aqui que ela diz assim: sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever, eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amor, amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera. Eu vou ao encontro do que me espera. Espero em Deus não viver do passado, ter sempre o tempo presente e mesmo ilusório ser algo no futuro. É É, demais, né? daí. Clarice se submetia a esse processo, né? Ela se É, entregava, pagou um preço, né? é Alto, verdade. Mas alto. quando a gente se entrega, a gente sempre paga um É preço, verdade. todos nós, né? Paga o preço. É Então, verdade. É verdade. Tava assim, ó. Me conta um pouco sobre a tua parceria com o Ney do Clos, o grande poeta Ney, com os teus livros de infantos juvenis e tal. Como é que foi isso? Então, nós fizemos um plano de escrever 3 livros, uma trilogia, né? Mas acabamos não fazendo. É? Quer dizer, escrevemos 2 volumes, os 2 primeiros volumes que era uma história assim fantástica na ilha na ilha lá em Santa Catarina nós escrevíamos lá muito tempo assim, mas o tempo foi passando e os livros saíram, inclusive os 2 primeiros livros foram publicados. E mas havia uma coisa assim que começou a nos derrubar, assim, que era um pouco de doença. Ah, Doença, o, o Ney tem mais ou menos a mesma idade que eu, 80 anos, mas ele já, há 10 anos atrás, já estava bem, assim, num processo péssimo assim de existência. Então as coisas foi parando e a gente parou de escrever. Mas foi, mas o livro, estou tentando me lembrar do nome do livro, era dois garotos na ilha lá de Santa Catarina, como era o nome uh, não me lembro o nome, não me lembro o título aham. agora. uhum. Ah, então foi uma experiência legal enquanto durou e Foi legal vocês, enquanto então, durou. Foi aham, muito legal, foi muito legal. Mas aham, ela foi minguando aos poucos, tal, sim, e eu não tinha mais assim energia para interesse, a Uhum. tocar. energia. Aham, E eu vi que o Ney estava bem terminado também, assim, não conseguia escrever. aham, Uhum. sim. Tá E bom, tudo bem, é, ótimo, então. é natural, Certamente, aham, e aham. depois ele teve um baque muito grande na vida, que perdeu um É, filho, perder o filho, né? É, perdeu um filho, e aquilo, então, ele não conseguia, sabe, não conseguia organizar as coisas e tal, e foi triste. sim. Mas, mas foi o que eu tenho do Ney, as melhores lembranças do Ney. O Ney, agora o Ney vive encerrado em casa também, não sai, enfim. Sim.
Faz Eu, tempo. quando entrei em contato com a poesia do Ney, eu fiquei muito maravilhada. Aquele livro Outubro dele Mas, é um livro maravilhoso e nunca mais eu vi nada circulando sobre é, da produção o dele, né? Outubro, né? Outubro é um livro belíssimo. É, O Outubro é um livro belíssimo. Mas o Ney tem esse lado assim do lado maldito do poeta, assim, sabe? Ele era meio autodestrutivo, assim, ainda, ele é um aham. homem, mas ele negava tudo que fazia, Ah, ele sim. ele foi entrando num processo assim de perda Desvalia. das coisas, né? E é uma coisa triste, porque ele era um dos grandes talentos da nossa É, da poesia que se fazia aqui no sim. Sul, né? E ele era muito, muito prestigiado, assim, mesmo no São Paulo, Rio, esses lugares assim. Mas Ah, ele não continuou a fazer. Continuou. aham, sim. E isso é Bom, uma pena. então, né? Eu queria saber de ti, um tema que tu começou a falar, que é muito clariciano, né? Que era uma pergunta que a Clarice fazia para os seus entrevistados. O que é o amor? Que é o amor. O que é o amor? Pois é, não, isso aí é difícil de dizer. Eu não saberia responder assim com essa fluência dessa belíssima mulher que era a Clarice. Mas eu acho que é o nosso maior mistério, né? É o nosso maior mistério. Por que que as pessoas amam? Na verdade, né, a vida de todo mundo se organiza em torno da palavra amor, né? Se a gente vê as famílias, essas coisas, tudo é em torno do amor, assim. O amor é um ponto de reunião de coisas assim fundamentais, né? Mas é um mistério. É um mistério. A gente não sabe exatamente. As paixões são passageiras. Uhum. Eu tô amancebado há 40 anos, mais ou menos, né? E, e uma relação assim passa por várias fases, né? Passa por várias fases, né? Que cai, sobe, desce, a gente, enfim. E eu acho que de maneira geral todo mundo é assim. Então as pessoas se sustentam por uma fantasia, né? Que é o amor e que é essa coisa de senhor, estou falando com umas senhoras aqui, vai, Liana, Tim, E aí, como é que tá, querido? O ótimo, que que você prazer está te fazendo ver. aí? Tá Eu vim aqui visitando? tomar vinho. Ah, sim, estamos falando do muito amor. bom. Eros, questo pazzo. Não, estamos falando do amor sublime, não Sim, da carne. Afrodite Urânia. Urânia. Sim, Mas não tem quando tu conflito, fala em não. amor, tu vem falar na carne, na pele, Tudo. no Não tem cheiro. conflito. Não, eu não trato Afrodite, desses temas. Pandêmia e Urânia são Afrodite. E aí, Então, tem algum piano aí para alguém tocar ou não? Então quem dera. Acho que a Laura tinha que ter um piano aqui, ela né? podia Vamos ter fazer um É, um. movimento né? para o piano. Tinha Nós que estamos aqui ter, na casa da Arthur. Laura Medina. Aham, Agora apareceu esse cidadão aqui. Tá, É. sim, tá joia. Tá bom. Felicidade, um beijo. Nós estamos terminando Beijo. aqui. estamos terminando. Aham. Então, assim, eu vou fazer a última pergunta ou tu já tens mais alguma, Kátia? Ou podemos... Tenho mais uma Tem? pergunta, sim, porque já que o Taba deixou a bola Ah, quicando sim, ali, aí então tu pergunta. eu vou Pergunta que é importante. perguntar, né? Ele falou no amor, nessa coisa que sobe, que desce, que, enfim, essa gangorra, né? Que são Uhum. as parcerias longas. Eu queria saber de ti como é que é trabalhar com a Lígia, com a esposa.
Como é que é? É um desafio diário? É tranquilo? Como é que é isso? Eu acho que também é como toda relação, tem bons momentos, tem outros que são difíceis. Às vezes um mau momento dura muito tempo, depois vem. Enfim, a gente leva, vai levando a vida. A Lígia acabou de dirigir o seu primeiro filme, que Sim. é o Edifício Bonfim. E Uhum. ela que dirigiu o filme. E agora nós vamos começar a editar nos próximos momentos. Mas a Lígia, ela é muito organizada, Uhum. ela, ela comanda o processo do lado físico Organizacional. Uhum. disso. E, enfim, a gente vai se ajustando e vai levando. Uhum. É um desafio que vai sendo vencido, né, através do trabalho, desse amor, né, conjunto que vocês têm pela pela mesma arte. E, não, e tudo se mistura, porque o amor, né? Quando fala quando o amor assim, às vezes ele parece que se foi, que não existe, mas depois vem e é próximo e é presente e tem os filhos, né? Nós tivemos dois filhos que agora enfim, um tem 25 e o outro tem 21. Uhum. E e isso vai renovando a vida, a gente vai empurrando, vai tratando de levar adiante e tal. E eu acho que todos os casais são mais ou menos assim. Chega um momento que eles não é que se acomodam, ou que deixam de se acomodar, é que eles têm que levar a vida também. Tem que levar a vida e levando a vida dele leva dos outros também, Sim, leva todo mundo. Então nós estamos uma relação bem é, bem organizada, bem né? resolvida, bem resolvida. Resolvida, agradável, né? E Resolvida. cooperativa, que eu acho que é uma coisa muito importante, Cooperativa, né? É. é verdade, é cooperativa também, bem Exato. cooperativa. Uhum. Tava assim, ó, para a gente finalizar, já conversamos um pouco sobre o nosso querido Brasil e nós estamos agora num momento assim da inelegibilidade, que não se sabe se vai acontecer ou não. Hum, Eu acho que a gente precisa esperar uma grande mudança nesse Brasil é. e a gente pensa, né, que todas as tentativas que até agora aconteceram estão dando uma fragilidade para o nosso país. Como é que tu pensa essa fragilidade e como é que tu te coloca como cidadão brasileiro? Eu me coloco do lado da resistência. Nós estamos o Brasil com todos esses longos anos aí, assim, nunca teve um momento de paz consigo mesmo. É. Nunca teve, praticamente nunca teve. Então, e agora acabamos de passar por uma série de coisas ali. Além de pandemia, tivemos o Bolsonaro, Pandemônio. um pandemônio, Demônio. uma coisa absurda, assim. Mas eu acho que eu acho que a gente tem que resistir. Tem que resistir, cada um conscientemente, como cidadão, Uhum. e pensando. Eu vejo agora que eu não sei se vocês têm filhos ou não e tal, mas eu vejo assim que na verdade a gente tem também um compromisso com o futuro. Eu estava falando com a Liana aí sobre o futuro, né? Mas tem um Uhum. compromisso com o futuro, que é organizar um pouquinho melhor para a próxima geração. E eu acho que está ficou um pouco mais difícil, talvez, porque Hum. cresceu no Brasil
o fascismo se tornou presente. Assim, as pessoas hoje batem no peito e dizem que sou de direita, não sou, Então, né? sim. Eu me lembro que quando eu era estudante lá na Faculdade de Arquitetura, a gente tinha vergonha de dizer que era de... Quer dizer, ninguém dizia que era de direita. É, Ninguém, absolutamente ninguém dizia que era de direita. Mas sim, hoje em dia as pessoas batem no peito e proclamam, é né? terrível isso, terrível. Então, eu acho que... E outra coisa também, não? A existência, né? A existência é complicada, não? Tanto de uma relação, de uma longa relação, de uma como de uma história de um país, que é uma longa história de um país assim, as voltas que dá, e que cai, vai lá embaixo, depois sobe de novo e tal. Eu, sinceramente, eu andei pensando essas coisas e eu não vejo muita saída assim coletiva. Eu vejo que coletivo assim no sentido de grandes massas, de grandes coisas assim, mas eu vejo no sentido de organizar uma sociedade, pelo menos nos Hum, moldes que a gente acha que é uma sociedade democrática, né? Que Uhum. a isso própria aí. palavra democracia já é hoje é, é cheia de interpretações de não sei o quê. Mas do que a gente acha que seja democracia, quer É, dizer, isso o, aí. o, que, o que é bom para mim tem que ser bom para o outro também, Sim, né? E sim. a linha divisória entre começa os direitos de uns e do outro também tem que ser respeitado. As pessoas têm que ter respeito pelo próximo, né? É E isso eu aí. acho que isso é o destino que nós vamos ter, Uhum. ou Então, fazer. foi assim uma conversa muito enriquecedora, maravilhosa. Tu estás de parabéns com tudo que tu nos colocasse, por tudo que tu fazes na vida. E as digressões claricianas, eu acho que está de parabéns também hoje, né, Kátia, por termos essa honra de estarmos te entrevistando e depois passarmos para todas as pessoas que te amam muito e que ficaram muito felizes sabendo que tu eras nosso convidado. Então, assim, né, te agradeço Verdade. muito a Muito presença. obrigada, muito Eu obrigada. que, eu que agradeço essa oportunidade de vir conversar com vocês. Eu queria dizer mais coisas a respeito das poesias que eu li, as poesias de vocês. Eu queria falar a respeito disso, mas enfim, a gente terá a oportunidade, quem sabe, alguma outra vez, falando sobre nossos livros, nossas, não só eu, mas de repente uma coisa assim dos livros, de, né? E Mas é me que falta. hoje tu eras o nosso convidado, tu Não, eras a pois é, grande estrela das tá digressões certo clarecianas. isso. A gente pode Mas marcar aquele churrasco. Lembra que o Simon É, falou? Vamos podemos. fazer aquele vamos fazer um churrasco churrasco. e vamos conversar então sobre as Vamos nossas. fazer. Aliás, o Chico esteve aqui porque ele vai fazer um churrasco agora aí para Olha, nós. Então, tá muito bom. Então É, tá, tava bom, muito obrigada. muito eu que obrigada. agradeço a E vocês. Um grande beijo. um Beijo, grande querida. beijo. Aproveite aí. Uma outra oportunidade falamos mais. Falamos Tá mais. bom. Bem, Muito obrigada. Até Beijo. mais. tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fechar aqui.